Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização aqui no meu canal, Bruno CryptoBR. No vídeo de hoje vamos comentar essa movimentação de alta que o Bitcoin chegou a fazer de praticamente 2% depois de ter, na abertura do dia de hoje, ontem às 21 horas, ter vindo aqui muito próximo da média de 100 dias, uma região que eu já estava monitorando com vocês depois, né, que o preço fez todo esse processo de correção aqui, cumpriu esse objetivo de testar a média de 100 dias, o preço reagiu positivamente, e a dúvida que fica aí, será que essa movimentação de alta tende a continuar? Ou a gente está vivenciando, na verdade, só um respiro, ou a gente está vivenciando, na verdade, só um respiro que pode desencadear na continuação desse processo de correção. É sobre isso que eu vou falar nessa atualização de hoje. Não esqueçam aí de deixar aquele like e se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Bom, olha só. O preço do Bitcoin veio aqui, então, na região dos 65.670 dólares. Não teve sucesso nesse rompimento. Se a gente traçar uma retração de Fibo aqui, vamos ver que, didaticamente, o preço sentiu a região de resistência da retração de 0,5 do movimento de baixa, desse último movimento. E caso o Bitcoin consiga superar esse nível, a próxima resistência já está muito próximo, no nível dos 67.370 dólares, o que tem total confluência aqui com essa região das médias rápidas de 9 e 21 períodos. Falando sobre a média, uma outra indicação que a gente pode visualizar é que houve um cruzamento de média para o contexto negativo, quando a média de 9 cruza abaixo da média de 21 períodos. Quando a gente tem um cruzamento inverso a esse, como por exemplo aconteceu lá no início de fevereiro, nós temos um contexto de alta. Já quando nós temos um cruzamento como esse, isso indica um contexto de baixa. Então, basicamente, pessoal, muita atenção aí, porque na realidade o Bitcoin pode estar fazendo apenas um respiro para depois fazer a continuação desse processo de correção. É claro que isso não quer dizer que ele vai de hoje para amanhã abaixo dessa média de 100 dias. Ele pode ficar consolidando por aqui, igual ele já fez consolidações em outro momento. Então, ele pode ficar trabalhando entre esses níveis. Porém, caso o preço não consiga sustentar essa média de 100 dias, que tende a subir um pouco mais com o passar dos dias, a gente pode esperar, já que o preço está fazendo aqui essa retração, né? A gente pode esperar uma extensão de Fibo desse movimento. E a gente pode projetar essa extensão nesse sentido aqui. Daí a gente vai precisar ajustar conforme de fato acontecer essa retração, né? No caso, por exemplo, agora o preço está em 0,5, mas a gente pode ajustar até 0,68, e aí o alvo, né, dessa projeção, a gente teria um alvo em 100% de extensão, posteriormente um teste lá na região de 1,68, que eu vou marcar um pouco acima, para gerar confluência com essa média de 100 dias, e com esse nível importante aqui também pelo Price Action, no nível dos 51 mil dólares. Então quer dizer, pessoal, o que eu quero alertar aqui é sobre a importância de vocês gerenciarem o risco, porque enquanto o Bitcoin não romper esse nível de resistência, ele pode ter mais quedas, especialmente se ele não segurar nesse nível de suporte, né? E a gente está caminhando para um fechamento semanal, que por enquanto é um pouco positivo, mas qualquer escorregada do Bitcoin aqui, ele vai fechar a semana abaixo da média de 9 semanas. E aí, com isso, a gente tem um possível teste, pelo menos, lá na média de 21 períodos no gráfico semanal, o que já é essa extensão de 100% ali na casa dos 55.600 dólares. Então, esse é o momento de você não estar aí 100% comprado, nem 100% vendido, é o momento de você gerenciar o seu risco com um contexto bastante estratégico, ok? Então, fiquem atentos aí a essa potencial continuação da correção. Eu sei que a maioria de vocês agora estão otimistas com essa possível movimentação, essa expectativa do halving que vai acontecer em poucas horas. Porém, pessoal, tudo isso já foi precificado, tá? É aquela velha história, né? Sobe no boato, cai no fato. Então, quer dizer, o halving não tende a trazer um contexto positivo agora no curto prazo, muito pelo contrário. O mercado ele é contra-intuitivo, então como a maioria está esperando um contexto positivo com o halving, a realidade é que ele pode ter um contexto negativo, desencadeando aí então essa correção, para só depois a gente ver os benefícios, né, da diminuição da recompensa pela mineração pela metade, que no longo prazo vai refletir em uma menor, né, oferta do ativo em circulação. E com isso, né, nós teremos aí uma potencial valorização muito ascendente, só que para longo prazo e não para curto prazo. Então gerencie seus riscos e apertem o cinto, pois o Bitcoin pode ter mais correções. Falando agora sobre a Ethereum, ela tem uma movimentação muito parecida com o Bitcoin, veja só que ela foi testar lá o nosso primeiro nível de suporte, ela já perdeu a média de 100 dias, protegeu nesse nível didaticamente, o nível dos 2.890 dólares, veio aqui na região de resistência da média,
também não teve sucesso nesse rompimento. Então a gente pode marcar essas duas regiões como regiões de resistências importantes para a Ethereum, que enquanto ela não superar esse nível, a gente ainda pode ver a Ethereum buscar a média de 200 dias no nível dos $2.700. E é por aqui que se torna interessante adicionar mais posições em Ethereum. Quem já fez uma companhia fracionada aqui se deu muito bem, e aí agora a Ethereum pode fazer mais esse respiro para só depois continuar corrigindo. Então, de fato, gerencie o seu risco e estejam cientes que podemos ver mais correções, não só no BTC, mas também em Ethereum, e é claro que isso vai trazer correções também para outras altcoins. Perfeito? Não esqueçam de deixar aqui like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Uma excelente sexta-feira para todos.